Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Alexandre Carvalho, Projeto Bendip, retornando para mostrar esse livro holandês, Spellen met Good, jogando, brincando com o ouro, do livro do Pauper, um livro holandês. Aqui difícil de folhear esse livro, porque as páginas são coladas. Aqui o Ron Clark carregando o fogo olímpico. A cerimônia, né, lá em Olímpia de acender a pira olímpica. Esse é um livro holandês, o grande Pierre de Coubertin, que é responsável pelo renascimento dos Jogos Olímpicos. Aqui a primeira edição dos Jogos Olímpicos, 1896, em Atenas. Spiridon Lewis, primeiro campeão olímpico da maratona. Uma da largada da prova dos 100 metros. Aqui diz que é a final, mas parece que não é a final, não. Não são os atletas da final dos 100 metros. O Robert Garrett, que ajudou muito no financiamento da equipe norte-americana, campeão no lançamento de disco e no arremesso de peso. O disco ele treinou com um disco de 5 quilos e até desistiu de treinar porque era muito pesado. Chegou lá, descobriu que era 2 quilos o disco e conquistou a medalha de ouro. Derrotou o grande favorito, o Panagiotis Paraskevopoulos, da Grécia. Aqui os Jogos de 1900, Alvin Kreislein, ganhador de 4 medalhas de ouro, 60 metros, salto em distância, 110 com barreira, 200 com barreira. Foi um grande nome desses Jogos de Paris em 1900. Aqui em 1904, St. Louis, o grande Ray Ely, ganhador de 8 medalhas de ouro nas competições de salto sem corrida, tripla altura e distância. Um carro aqui de um modelo do carro que teria levado o Fred Lords, e o campeão da maratona, o Thomas Ricks, que chegou com dificuldades ao estádio. Os Jogos de 1908 em Londres, aqui o Estádio Olímpico de Londres, um conceito de arquitetura fantástico. Havia um ringue de luta, a piscina da natação, o velódromo e a pista de atletismo, tudo no mesmo espaço. 4 modalidades esportivas, ginástica também foi praticada nesse estádio. 5 modalidades olímpicas no mesmo lugar. Aqui o Dorando Pietre, que liderou a maratona, chegou, cruzou em primeiro lugar, mas foi ajudado pelos oficiais e acabou sendo desclassificado. Johnny Hayes, dos Estados Unidos, ficou com a medalha de ouro. Aqui o James Thorpe, ganhador do pentatlo e do decatlo, posteriormente desclassificado por profissionalismo, mas depois reabilitado pelo Comitê Olímpico Internacional em 1982. Aliás, acho que foi 82. O Johannes Kohlermeinen, ganhador de 3 medalhas de ouro nos Jogos de 1912, 8 mil metros cross-country, 5 mil metros, 10 mil metros, e também em 1920 foi campeão da maratona. Aqui os Jogos de 1920, na Antuérpia, a primeira participação do Brasil nos Jogos Olímpicos e primeira vez que a bandeira olímpica apareceu numa edição olímpica. Maurice Peters, vencedor da prova de velocidade, holandês. Outro grande nome aqui dos Jogos, o Jack Kelly Sir, que foi depois o pai, né, da Grace Kelly, a princesa de Mônaco, campeão no remo, grande remador na história. E aqui o filho dele, aqui o John Kelly. Esse é o John Kelly, que também conquistou a medalha, mas não a de ouro. Em 1924, Paris, o grande Paavo Nurmi, finlandês, ganhador de 5 medalhas de ouro nesses Jogos, venceu no mesmo dia os 1.500 metros e os 5.000 metros, venceu também o cross-country individual, cross-country por equipes, e ainda a prova de 3.000 metros por equipes. E gostaria de ter corrido os 10.000 metros, mas os treinadores acharam que era melhor ele não correr a distância. Outra disputa aqui, o Ville Ritola, correndo com o Paavo Nurmi. Nurmi derrotou o Ritola nos 5.000 metros e o Ritola foi campeão nos 10.000 metros. O outro atleta, o Johnny Weissmuller, dos Estados Unidos, destaque na natação, venceu os 100 e os 400 livre, e também o revezamento, 4 por 200, e também
ficou famoso, né, por atuar no cinema como Tarzan. A equipe holandesa de ginástica, aqui já nos Jogos de 1928 em Amsterdã, a equipe holandesa, a equipe feminina de ginástica da Holanda, atletas que foram campeãs olímpicas, mas 4 delas e mais o treinador acabaram mortos em campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, junto com seus filhos, junto com maridos, um momento muito triste da história. Outro grande nome do esporte holandês, o Charles Parrout Mortanger, ganhador de medalha em 24, 28 e 32, né, nessa prova do cross country, né, do concurso completo por equipes. Outro fenômeno, vencedor aqui a Mary Brown, vencedora dos 100 metros nado de costas ou peito, não me lembro direito. Aqui a natação, a largada do atletismo. A Mary Brown foi no peito ou foi no costas? Acho que foi no costas. Los Angeles em 32, uns Jogos Olímpicos muito afetados com pouca participação por causa do alto custo da viagem da Europa para a América e também foi logo após a crise de 29 que deixou os países um pouco pobres. Aqui o Laurel Hittinen vencendo a prova dos 5.000 metros. E as mulheres, a grande Baby Didrikson, dos Estados Unidos, campeã no dardo nos 80 com barreiras e medalhista também no salto em altura. Grande destaque. A Jan Shirley foi a campeã do salto em altura. E a canadense Davis. Outra foto aqui da natação, Elaine Madison dos Estados Unidos, que venceu os 100 e os 400 livre da natação. Aqui os Jogos de Berlim, 36, o grande Jesse Owens, 4 medalhas de ouro, 100, 200, 4 por 100 salto em distância, saltando mais de 8 metros no salto em distância. E os 1.500 metros, o Jack Lovelock, da Nova Zelândia, grande campeão dessa prova, outro destaque dos Jogos. A Mary Brown da Holanda, que não ganhou ouro dessa vez, mas teve a Hendrika Mastenbroek, que conquistou 3 medalhas de ouro nesses Jogos, grande nome da Holanda. E a Dina Senf também, ganhadora de medalha de ouro no nado de costas para a Holanda. Mais um destaque aqui holandês, nos Jogos de 1948, a Francina Blankershoen conquistou a medalha de ouro, ganhou 4 medalhas de ouro, 80 metros com barreira, revezamento 4 por 100 e as provas de 100 metros e 200 metros. 200 metros ela ganhou com uma larga margem em relação aos demais competidores. E o Etienne Gailly, da Bélgica, que conquistou de forma dramática a medalha de ouro na prova da maratona, quase desistiu, mas foi incentivado a continuar na prova, entrou no estádio em primeiro lugar, mas foi ultrapassado por 2 competidores. Erson Dillard, dos Estados Unidos, campeão nos 100 metros e depois em 52, campeão dos 110 metros com barreiras. Karol Takács, da Hungria, vencedor na pistola de tiro rápido, bicampeão olímpico, 48 e 52. Ele perdeu sua mão de tiro quando estourou uma granada em 1930, nos anos 30, nos anos 40, e depois aprendeu a atirar com a outra mão e se sagrou bicampeão olímpico. A Petronella Van Vliet, vencedora do nado de peito, campeã dos Jogos de 48, e aqui também o momento dos holandeses numa partida de hóquei que era dominado pela Índia. Os Jogos de 1952, Emil Zatopek, da Tchecoslováquia, venceu os 5.000, os 10.000 metros e a maratona, grande feito de Emil Zatopek, e aqui de Luxemburgo, Joseph Bartel, vencedor da prova dos 1.500 metros, grandes Jogos de 52. O outro grande nome aqui, Horácio Schenfelter, dos Estados Unidos, campeão nos 3.000 metros com obstáculos, derrotou Vladimir Kazantsev, da União Soviética, e curioso que ele era do FBI, e fizeram uma brincadeira dizendo que pela primeira vez um agente do FBI deixou-se ser perseguido por um russo. A Liv Hartel, da Dinamarca, ganhadora de medalha no adestramento individual, em 52, 56, ela que tinha um problema, né, de mobilidade, ela tinha que ser colocada no cavalo para poder competir.
Gert Willema, outro grande nome da Holanda na natação, não foi campeã olímpica, mas medalhista olímpica. Os competidores do polo aquático, os holandeses. E aqui, 1956, Melbourne, o grande Vladimir Kutz, da União Soviética, campeão da prova dos 5.000 e dos 10.000 metros, Jogos de 1956. A União Soviética, pela primeira vez, conquistou mais medalhas do que os Estados Unidos. Harold Connolly, dos Estados Unidos, campeão no lançamento do martelo, derrotando dois soviéticos, Samut Svetov e o Krivonosov. E a grande Dawn Fraser, da Austrália, vencedora da prova dos 100 metros nado livre, ela que depois também ganharia a mesma prova em 1960 e 1964, primeira tricampeã olímpica da história da natação numa prova individual. 1960 em Roma, que a grande Wilma Rudolph dos Estados Unidos, a Gazela Negra, ganhadora de 3 medalhas de ouro, 100, 200 em revezamento 4 por 100, e o Murray Halberg, da Nova Zelândia, o vencedor dos 5.000 metros. Nova Zelândia que teve uma relativa tradição nessas provas de meio fundo e fundo. Outro nome aqui da natação, o John Devitt, vencedor da prova dos 100 metros nado livre, uma prova polêmica, que o Lance Larson dos Estados Unidos teria conquistado a vitória. E no pódio, um brasileiro, Manuel dos Santos Júnior, que chegou a ser recordista mundial da prova. Dois competidores da Holanda, aqui de Roma, o Mensonides e a Marianne Heemskerk, que foram medalhistas. Holanda tradicional, de certa forma, na natação, mais na feminina do que na masculina. O revezamento da Holanda aqui, lamentando alguma perda. Os Jogos de 64 em Tóquio, o grande Abebe Bikila, que foi campeão da maratona, já havia sido campeão em 1960, descalço. Em 64 foi campeão calçado. Aqui a Ada Koch, da natação, que foi campeã em 68, e o grande nome da natação, Donald Sculander, dos Estados Unidos, ganhador de 4 medalhas de ouro, 2 em revezamento, e nos 100 metros nado livre e nos 400 metros nado livre. Aqui a equipe holandesa de ciclismo, ganhadora da medalha de ouro na estrada por equipes, e a soviética, Larissa Latynina, conquistou 6 medalhas na ginástica, já havia sido destaque nos outros jogos, 56 e 60, chegou a 18 medalhas, e até a época do Michael Phelps foi a maior medalhista da história olímpica. Perdeu esse título em 2012. Ela perdeu esse título, já que o Michael Phelps, dos Estados Unidos, conquistou 8 medalhas em 2004, mais 8 medalhas em 2008, e depois conquistou mais medalhas em 2012, ultrapassando as 18 da Larissa Latynina. Ele chegou a 28 medalhas, 23 delas de ouro. Aqui em 1968, os Jogos de Grenoble, os Jogos de Inverno. Nesse livro não houve cobertura dos Jogos de Inverno, mas em 68 passou a ser interessante para a Holanda, porque a Holanda surgiu com uma forte geração de patinadoras de velocidade que brilharam nos Jogos de 1968 e 1972. A Holanda, a partir dos anos 1960, começou a brilhar na patinação de velocidade e hoje é a grande potência dessa modalidade. Aqui a Anne Schut, ganhadora de medalha em provas de 3.000 metros e 1.500 metros. Outra, a Caroline Guysen, também outro fenômeno da patinação de velocidade da Holanda. E aqui as duas holandesas, a Schut e a Steenkauser, ganhadoras de medalha, ouro e bronze, na distância dos 3.000 metros. E junto aqui com a finlandesa, a Kaija Mustonen. Mais competidores, o Kees Verkerk, o Ard Schenk, que depois ganhou 3 medalhas de ouro nos Jogos de 72. Aqui a Princesa Beatriz com a Caroline Guysen. E os holandeses comemorando. Aqui os 5.000 metros, Fred Anton Meyer, da Noruega, foi ganhador da medalha de ouro, mas aqui cercado pelo Verkerk e pelo Noté, 2 competidores da Holanda, medalhistas na prova. A Caroline Guysen de novo aqui, junto com a Princesa Beatriz. E o programa dos Jogos de 1968, né?
Aqui o programa dos Jogos de 1968. Os recordistas mundiais, recordistas olímpicos mundiais, né? Recorde mundial, recorde olímpico do atletismo nessas provas. E esse livrinho, eu comprei esse livrinho aqui do antiquariatesportsbooks.com, Anti-Exportboeken, de Heiloo, Holanda, 3 de julho de 2023. Esse livro chegou às minhas mãos. Bem, aqui mais uma competidora holandesa. Só ver quem é essa holandesa aqui, beijando a medalha. Espero que alguém da Holanda me indique quem é essa competidora. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. Espero que tenham gostado desse livro e até um próximo livro. Muito obrigado.